Agradecemos a cada um de vocês que tem estudado a palavra de Deus conosco cada semana. Começando o novo trimestre, e o tema da semana do trimestre é o princípio do Evangelho. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Esteja conosco, conduza-nos em nome de Jesus. Amém. Princípio significa origem, início. Evangelho significa boas novas, né? Boas notícias. Então, de onde é que surgem as boas novas, as boas notícias? Nós podemos ver que desde Gênesis, Deus tem explicado, dado boas novas para nós. Apesar de ter o relato também do pecado, também tem a solução para ele. Marcos 1, de 14 a 15, diz: depois de João ter sido preso, que é o João Batista, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Então Jesus começou, né, uma missão que fazia parte, né, de um propósito divino, que é pregar esse evangelho. E evangelho é esse? Jesus dizia: o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Alguma coisa que foi revelada aos profetas. Não existiam os evangelhos. Não existia nenhuma das cartas de Paulo. Existia os escritos até Malaquias. Então, é alguma coisa relacionada com o Velho Testamento. Jesus também diz: o reino de Deus está próximo. Que reino de Deus é esse? Onde foi revelado isso? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrepender é algo necessário, sempre foi necessário. E crer no Evangelho é crer na mensagem que Deus deixou aos profetas. Algumas pessoas hoje, a gente tem percebido, tem falado que nós nascemos sem propósito, né? Sem razão. Os filósofos aí, né? Dizendo que não há razão para nós termos nascido. Não tem nenhum propósito para nós na vida. O universo também não tem propósito. É um erro crasso que tem sido ensinado. Porque Deus diz claramente, como Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado. Não no sentido que as coisas vão acontecer independente das suas escolhas, não, mas as coisas vão acontecer de acordo com o propósito de Deus. Diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, que propósito é esse? Nós vamos entender. O propósito maior é a salvação da raça humana. 1 Pedro 1,20 diz: o qual Jesus, na verdade, outro tempo foi conhecido. Então, Jesus foi revelado aos profetas. Outro tempo, no passado. Ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, significa que Deus já tinha traçado um plano para que, se o homem pecasse, se o homem viesse a cair, a raça humana pudesse ser salva. Ele diz: mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Essa manifestação é o próprio Jesus. Hebreus 10, 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então a gente fica pensando que Jesus está atrasando. Muitos também pensavam que Jesus iria atrasar. Alguns nem sabiam quem era Jesus, que era Jesus que viria, que era o Messias. E que esse Messias seria o próprio Deus. Mas veio no tempo certo. Da mesma forma, a segunda vinda de Jesus também não vai atrasar, vai acontecer no tempo certo. E aqui diz, Isaías 9,6, uma das partes da promessa que Deus tinha dado à raça humana é que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o principado aqui é a cabeça, a chefia, está sob os seus ombros. Então ele vai ser o chefe. Se chamará o nome dele Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Esse nome desse menino recebe títulos que só pertencem à divindade, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, esses são títulos que pertencem a Jesus. Isaías 7,14 também diz, né, que, portanto, o Senhor mesmo, ou seja, Deus vai dar um sinal. Não vai ser algo, a vinda desse Messias não vai ser algo corriqueiro. Eis que uma virgem vai conceber. Mas como é que uma virgem concebe, né? Por exemplo, Maria, né? A Bíblia diz que ela era virgem quando concebeu a Jesus. E alguns dizem: não, mas é impossível. Mas como é que veio Adão à existência? Foi Deus que trouxe ele. Não houve concepção. Também a própria Eva não foi concebida. Eva foi tirada da costela de Adão.
Então, foi um processo também divino. Uma virgem vai conceber e dará à luz um filho, e o nome desse filho será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E a Bíblia diz quando é que esse filho vem. Gálatas 4:4 é revelado. Vindo à plenitude dos tempos. Ou seja, a tudo há um propósito. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós podemos entender que nós também, na nossa vida, temos um propósito. Há um plano de Deus para a tua vida, mas tu pode escolher não aceitar? Pode. Nós podemos ver exemplo de Sansão. Desobedeceu a Deus em vários propósitos, sofreu bastante, mas graças a Deus no final ele aceitou ainda parte do plano de Deus. Mas tem uns, como Judas, que estava junto com Jesus, fazia parte dos discípulos, né? E rejeitou o plano da redenção. Né? Foi considerado um traidor. Então, às vezes, a gente pode ter problema como e quando nós começamos a nossa vida. Você pode estar tendo problemas, né, devido às suas escolhas pessoais iniciais. Aqui diz a história de João, que foi depois um grande discípulo, um grande apóstolo. Mas no início ele começou de forma complicada. Diz aqui em Atos 12, de 11 a 13, fala: Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E tudo o que o povo dos judeus esperava. Então Deus, né, tinha livrado Pedro da mão de Herodes. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João. Então Pedro se deslocou para a casa de Maria, que é a mãe desse João, e que tinha sobrenome Marcos, é conhecido por João Marcos, que foi quem escreveu o livro de Marcos. Onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Depois, de novo, é falado sobre João Marcos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo aqui provavelmente é Paulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo. Então é Paulo, que nós conhecemos o Paulo. Para a obra que eu sei chamar. Interessante que o Espírito Santo aqui fala. Alguns têm dito que o Espírito Santo é o ministério dos anjos, ou que é uma energia, que é uma força. Né? Não, o Espírito Santo é um ser semelhante a Jesus, semelhante a Deus o Pai. Ser divino. E diz aqui: o jejuou e orou e pôs as mãos sobre eles. Então tem que ter muito cuidado quando a gente jejua e ora e põe a mão sobre as pessoas. Né? Em nome de Deus. Devemos fazer da maneira que Deus ensina. Diz aqui: assim estes, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também a João como cooperador. Quem João é esse? Esse aqui, né? É o João Marcos. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, que tinha começado com eles, apartou-se deles e voltou para Jerusalém. Houve um problema. Aqui no livro Atos dos Apóstolos de Ellen White diz: Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra de Deus. Ficou em dúvida de ser um missionário, de fato. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Então, nós podemos ver que Paulo sofreu muitas coisas e outros também que estavam na pregação do Evangelho. Mas Deus nos dá a segunda chance. Aqui conta, em Atos 15, 36 e 40, dá mais detalhes do que aconteceu, né? Em João Marcos. Algum dia depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, que é chamado de Marcos. Barnabé era tio de João Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. Então Paulo achou, não, ele
não participou do trabalho, então agora como é que chamar ele? Diz que tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. A gente às vezes pensa que está sendo guiado pelo Espírito Santo, não tem conflito, não tem problema. Tem. Vamos dizer um exemplo aqui. Paulo tinha sendo guiado pelo Espírito Santo, tá. Barnabé também, mas pode haver algumas divergências, mesmo assim, se sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem escolhas pessoais das pessoas. Então eles tiveram uma contenda e se apartaram do outro. Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. E Paulo escolheu a Silas e partiu encomendar os irmãos para a graça de Deus. Às vezes, é mais melhor cada um seguir seu caminho na pregação do Evangelho. Às vezes acontece. Colossenses 4, 11, de 10 a 11, né? Depois de passado um tempo, diz: Aristarco, Paulo, o próprio Paulo, está preso comigo, vos saúda. E Marcos, quem é esse Marcos aqui? O João Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebeste os mandamentos. Se ele for ter convosco, receber. Então, aqui já depois de ter passado um tempo, Paulo já tinha o quê? Se unido a João Marcos. Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Então, agora, Paulo está dizendo aqui que João Marcos era parte da consolação que Deus dava para ele. Então, não importa como você começa, mas sim como você termina. Segundo Timóteo 4, 11 e 10, diz: porque Demas me desamparou. Às vezes, alguns abandonam a fé. Amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Damasco. Só Lucas está comigo. E disse o que, Paulo? Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, as coisas mudam com o tempo. Às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo para amadurecer as coisas e que as coisas possam ser reconciliadas e restabelecidas. 1 Pedro 5, 13, 14 diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então Paulo já está chamando Marcos de filho. Que bênção, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Que coisa, né? Maravilhosa. Então, por que nós estamos falando disso? Porque nós podemos estar em caminhos, né, complicados. Podemos estar ainda tropeçando na fé, em dificuldades, mas temos que trilhar o caminho. E aqueles que estão mais maduros têm que ter paciência com os outros, né, para que eles possam crescer e amadurecer. Aqui nos conta Marcos 1, de 1 a 6, Marcos relata o princípio do evangelho de quem? Ele chama de Jesus Cristo, e ele fala de forma clara. Filho, a palavra filho aqui é uós, é um filho. Filho de quem? De Deus. No original a palavra é theos. Então, filho de Deus. Então, Marcos diz claramente que Jesus é filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, Deus diz que ia enviar alguém antes de Jesus. Diz que seria uma voz que clama no deserto. E essa voz ia clamar o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu quem? João Batista batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento. Então, quem é a voz que clama no deserto? João Batista. Para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e o de Jerusalém iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido, sabe o que? Pelos. No original, pelos aqui é tririx. Tririx aqui significa cabelo de animais. Então, aqui está escrito de forma literal que era realmente pelo de animais. Que animal era? Camelo. E diz que tinha um cinto. Essa palavra cinto aqui é zone, uma faixa, um cinto. Literal também. De couro ao redor dos seus ombros. E aí, se todo esse texto aqui é literal, a gente não pode agora chegar a dizer que o resto do texto é profecia, ou é metáfora, ou é uma alegoria. Fica complicado, né? E aqui diz, comi o quê? Gafanhotos. No original a palavra é acris. Acris é gafanhoto mesmo, no original. Então, João Batista comia gafanhoto, literalmente. E a Bíblia permite. Deus permitiu. Ainda hoje permite. E mel, também no original está escrito mel silvestre. Também Deus permite. É bonito. Alguns têm dito, né, que esses gafanhotos eram as vagens
Não, se fosse isso, Deus tinha dito que aqui era um símbolo. Não, aqui não é símbolo, aqui é literal mesmo. Então a gente tem que se ater ao que Deus revela nas Escrituras. Isaías 43 fala também de alguém que seria uma voz que clama no deserto. Ia dizer, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Tá vendo? Deus já tinha revelado em Isaías que viria alguém, e esse alguém era quem? João Batista. Cada um, Deus tem um propósito. Né? Deus chamou João Batista no ventre ainda. Deus tem um propósito para mim e para você também. Pergunte para ele. Mateus 17, 11 a 13 fala, Jesus respondendo. Jesus diz que João Batista tem um papel similar a Elias. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quem é? Mas Jesus digo, Elias já veio. E não o conheceram. Mas fizeram tudo o que quiseram com ele. E aí, quem será esse Elias aqui? Jesus responde, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, Jesus chega e diz que também ia fazer algo com ele. E entenderam o discípulo que ele falava de quem? De João Batista. Então, o papel de Elias foi similar ao de João Batista, para preparar a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Malaquias 3:1 diz, eis quem viu meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? João Batista. E preparará o caminho diante de mim. E de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Em João Batista, de repente vai chegar no templo quem? O Senhor, a que o mundo estava esperando. E o mensageiro da aliança a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz Yahvé, e realmente vem. Então, não há opção de outro Jesus. Só dá para ser esse, o que nós conhecemos. O único Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então, o batismo de Jesus também vem cumprir profecias que tinham sido reveladas a Daniel. Aqui diz, Marcos 1, 9 a 13, diz, e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Por que Jesus foi batizado? Se Jesus não tem pecado. Para dar o exemplo, nós temos que batizar. Se ele sem pecado batizou, quanto mais nós. Né? E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Então, se você ainda não batizou, tome sua decisão de batizar. Diz que viu os céus abertos. Diz que o Espírito, no original, essa palavra Espírito aí é pneuma, mas está escrito em maiúsculo. Significa o quê? Espírito de Deus. E como pomba descia sobre Jesus. Então aí tem quantas pessoas aí? Tem 3. Né? Jesus é Deus. Deus o Pai depois vem e fala, e ouvi uma voz dos céus que dizia, tu és meu filho amado em quem me compraz. Ó Deus o Pai aqui. E ali a pomba, que é o Espírito. São 3. Alguns têm dúvida, não, são 2. Ou é só um? Não, são 3. 3 é um Deus. 3 é um Deus, porque Deus é uma palavra coletiva. Deus é quem você adora. É um Criador. E diz que logo, né, o Espírito Santo, pneuma, impeliu Jesus. Na história original, a palavra ekbalo. Ekbalo significa expulsar. Em algumas vezes, quando é espírito, né, expelir, enviar para fora. Aqui está mais correto compelir ou impelir alguém a partir. Ou seja, o Espírito Santo veio e compeliu Jesus para partir, né, do deserto. E ali Jesus esteve no deserto 40 dias. Né? E quem estava tentando Jesus? Satanás. Aqui a palavra tentado é peirazo. Peirazo significa tentar maliciosamente, ó, astutamente por a prova, testar a fé, o caráter de alguém. Então Satanás, né, tentou Jesus de forma maliciosa e astutamente, né, ou Jesus à prova, não com o sentido de buscar aprovar Jesus, mas sim de reprovar. Ele queria reprovar Jesus. Queria que Jesus caísse, igual Adão caiu. Mas Jesus venceu, graças a Deus. E aqui a palavra Espíritos, pneuma, significa terceiro da Trindade de Deus. É o Espírito Santo, co-igual, co-eterno com o Pai e Filho. Amém? Marcos 16, 11, 16
É bom a gente ler o início do livro e também ler o final, até o fim, para entender se às vezes o escritor, né, muda o conceito, pode rever, né, o que ele estava falando, mas aqui Marcos continua firme no que ele começou a tratar desde o início, né? Diz, ouvindo que eles viviam, né, ouvindo, né, os apóstolos que Jesus vivia e que tinha sido visto por uma mulher, né, e não creram. Depois, né, diz que Jesus manifestou-se de outra forma a dois deles, né, no caminho de Emaús, indo de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram uns aos outros, né, esses dois. Mas ainda não creram ainda, né? Às vezes nós somos fracos mesmo. Mesmo Jesus estando nos guiando, a gente às vezes fica em dúvida. Diz, depois Jesus apareceu finalmente a quem? Aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Jesus, ó, o que é isso? Ele não crê, não. E às vezes nós temos problema até hoje. E dureza de coração, ou seja, se a gente tem um coração duro, significa que a gente está vendo Deus conduzindo as coisas, a gente não quer aceitar. Por não haverem crido nos que tinham visto já Jesus ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui é a ordem. Quem crê e for batizado será salvo. Tá vendo? Quem crê, quando é que você crê? Quando você ouve a mensagem. Você crê. Você pode estar tendo essa oportunidade agora. E aí você for batizado, a Bíblia diz que você vai ser salvo. Por que vai ser salvo? Porque Deus vai te estar conduzindo. Mas você pode abandonar a fé? Pode, aí você não é salvo. Você tem que se manter com Jesus até o fim. Mas quem não crê será condenado. Ou seja, quem não crê em Jesus ou deixar de crer vai ser condenado. Porque essa condenação é para todos os seres humanos. E todos nós já somos pecadores. Naturalmente nós estamos condenados. Então a salvação é um processo, né, de nos livrar da condenação. E Deus fala que Jesus viria cumprir a profecia das 70 semanas que Deus deu em Daniel 9:24. Aí está vendo a mesquita, né? Está lá hoje, né? Nesse lugar existia o antigo santuário. Aí agora eles construíram a mesquita. E Deus fala que Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. O que é transgressão? O pecado. Para selar a visão. Selar a visão, o que diz que é selar? Selar é cumprir ela, garantir que essa visão ocorra. A visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Quando é que você unia o santo dos santos? Quando vinha o sumo sacerdote. E aí, quais são os detalhes dessa profecia? Vamos já entender. A Bíblia fala em Ezequiel 4, de 6 a 7, em profecia, por exemplo, diz, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Que um dia, em profecia, significa um ano. Então, um dia em profecia é um ano literal. Então, a profecia que foi dada, Deus tinha dado em Daniel 8:14. Daniel 8:14, Deus falou que teria que haver a purificação do santuário. Né? Deus diz assim, né, que viria um poder, né, que ia destruir. Né? Vamos ler aqui, ó, Daniel 8. Né? Daniel 8, verso 9, diz, um deles saiu um chifre muito pequeno. Esse chifre muito pequeno quem é o Império Romano, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Ou seja, foi em direção ao quê? Ao povo de Israel, a Jerusalém. E ele diz que ele se engrandeceu, o Império Romano, até contra o exército do céu. E quem é o exército do céu? São os anjos. E algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra os tesouros. Então aqui, se o exército do céu são anjos somente, então isso aqui não comprova. Então quem faz parte desse exército do céu? Nós também, seres humanos. Então aqui diz que algum desse exército, quem são? Os apóstolos, né? Alguns discípulos, né? Foram lançados por terra e foram pisados. E diz que ainda assim também o Império Romano se ia se engrandecer contra o príncipe do exército. Então, esse príncipe do exército aqui, que é do céu e também é dos apóstolos, discípulos, quem é? Jesus. E diz, e por ele,
por esse poder, né? Esse chifre pequeno, que é o Império Romano, por ele foi tirado o sacrifício contínuo, ou seja, o sacrifício contínuo era o sacrifício de um animal de manhã e de tarde, ou seja, e o lugar do santuário ia ser lançado por terra. Aconteceu no ano 70. O Império Romano destrói o santuário e espalha o povo de Israel. E diz que o exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Foi dado um exército, né, para atingir o sacrifício contínuo. Por quê? Por causa da canonização do povo de Israel. E lançou a verdade por terra. Ou seja, além disso, o chifre pequeno, o Império Romano, ia lançar a verdade que está nas Escrituras por terra e ia fazer isso e ia prosperar. E diz aqui, depois disso, ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava. Até quando vai durar essa visão do sacrifício contínuo, né, que foi retirado? Ou seja, a morte do cordeiro deixou de ter morte de cordeiro. E da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então, quanto tempo ia durar isso? Aí Jesus, né, aqui pede, né, para explicar para Daniel, e diz aqui, o anjo explica para Daniel, diz, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Então, que santuário é esse? Era da terra? Não existia mais santuário da terra. A Bíblia diz que Jesus subiu e foi para um santuário onde? No céu. Depois que ele subiu. Então teria que ser o santuário onde? No céu. Ia ser purificado. Quando é que o santuário é purificado? No dia da expiação. Né? No dia da expiação. Esse santuário era purificado. E quem fazia isso? Um sumo sacerdote. Então, de algum momento, Jesus ia sair do lugar santo e ia passar para o lugar santíssimo. Nesse dia, tinha o dia da expiação, onde os pecados confessados das pessoas, né, eram o quê? Perdoados ou não. Então, aqui diz, né, que 2.300 tardes e manhã representa 2.300 anos literais. Só que Deus diz o quê? Que desses 2.300 anos, 70 semanas desses 2.300 anos seriam tirados para o povo de Israel. Iria tratar com o povo de Israel. 70 semanas dá o quê? 490 anos. Ou seja, 490 anos iam estar relacionados com o povo de Israel. Então, quando é que tem início esse grande período profético? A própria Bíblia explica, né? Daniel 9:25, ó. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso significa o quê? Que seria um período onde o povo estaria espalhado, né? Espalhados, eles foram espalhados para a Babilônia. E aí teria que ser dada uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E essa profecia iria chegar até o ungido, o príncipe. Aí nós vimos lá quem é esse príncipe, né? Jesus. Até chegar o príncipe. É Jesus. Iam durar o quê? 7 semanas e mais 62 semanas. 7 mais 62 dá 69 semanas. As praças, né, e as circunvalações vão se reedificar, ou seja, seriam no momento que o povo de Israel teria o quê? Reconstruído a cidade. Mas seriam tempos angustiosos. Por quê? Quem estaria governando seria o Império Romano, que é o chifre pequeno. Nós vimos ali. Então, diz que essa ordem foi dada quando o rei da Pérsia, né, que venceu a Babilônia, né, a Medo-Pérsia venceu a Babilônia, e aí o Artaxerxes, né, era rei da Pérsia, fez um decreto para reconstruir Jerusalém no ano 457 a.C. Está lá em Esdras 6, 14, 7. Então, isso começa a data, né, das 70 semanas, que fazem parte das 2.300 anos. 490 anos e foram retirados dos 2.300. Mas ele estabelece o início dos 2.300 na profecia. Então, nós podemos ver aqui, ó, o início da profecia dos 2.300 anos começa no ano 457 a.C. E diz que ia durar o quê? Mais 7 semanas, 49 anos. Serão 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Então ia começar a reconstruir Jerusalém, né? De 457 até 408 a.C., que são mais 7 semanas, que são o quê? 49 anos. E depois, o que ia acontecer? Diz, a partir da reconstrução dos muros, haveriam 483 anos, que são aquelas 62 semanas. Né? Vezes 7.
da 483, que nos levaria até o ungido. Quem é ungido? Jesus. Quando é que Jesus foi ungido? Quando ele foi batizado. Foi batizado em qual ano? No ano 27 depois de Cristo. Né? Mas Jesus tinha 30, porque no recenseamento que foi feito, fizeram errado. Não contaram os 3 anos, né, que Jesus já tinha nascido e tinha fugido para onde? Para o Egito. Então Jesus é batizado, né? E saiu logo da água, e eis que abriu o céu, né? Como nós vimos lá em Marcos. Também está aqui em Mateus. Aparece o Espírito Santo, aparece Deus o Pai, e Jesus disse que estava cumprindo o que? A profecia de Daniel. Segue, né? Então, 7 semanas, 409 anos, mais 62 semanas, 434 anos. Chega no ano 27, que é o batismo de Jesus. Tem mais ano, tá faltando ainda mais o quê? São 7 mais 2, 69, faltando uma semana. O que ia acontecer durante uma semana depois de Jesus ser batizado? Jesus começou a pregar o evangelho. Jesus prega o evangelho durante 3 anos e meio, que é metade da semana. Então, depois das 62 semanas, será morto ungido. Jesus é morto o quê? 3 anos e meio depois. Ele começou a pregar o evangelho. Tudo isso aconteceu. Cumprimento de profecia. E diz que já não estará. Jesus já não estaria. Ele vai fazer aliança com muitos por uma semana. Ele ia fazer aliança com o povo de Israel durante uma semana. Mas diz, na metade da semana, vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de mandiária. O que era o sacrifício? Era o sacrifício contínuo, como nós vimos lá em Daniel 8. O sacrifício contínuo é o que? A morte do cordeiro. Porque quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus. Então, se Jesus morre, não precisa mais de cordeiro. Então, Jesus faz cessar. E a oferta de mandiária também era um animal que era oferecido como oferta. Então, Jesus também é essa oferta. E aí, Jesus morre e isso encerra. Já não há mais necessidade de morte de cordeiro. Porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí, a gente pegando, né? Nós falamos da profecia de Daniel 8, Daniel 9, mas ela está em paralelo com a profecia de Daniel 11 e Daniel 8. Por quê? Lá fala sobre o chifre pequeno. O chifre pequeno é o Império Romano que atinge Jesus. E aqui nós vamos ver também que esse chifre pequeno é o mesmo homem vil de Daniel 11. E aqui fala, em Daniel 8, verso 11, diz que o chifre pequeno tira o sacrifício contínuo. E em Daniel 11, o homem vil também tira o sacrifício diário, no verso 31. Daniel 8, verso 11, diz também que o chifre pequeno lança o santuário por terra. Em Daniel 11, o homem vil vai profanar o santuário. E aí diz também, Daniel 11, verso 23, diz que o homem vil usará de engano. Daniel 8, verso 12, diz que ele vai lançar a verdade por terra. E aí no Daniel 11, 36, né, diz que ele vai ser próspero. Daniel 8 diz que ele faz, ele prospera. Então o chifre pequeno e o homem vil é a mesma pessoa. É o mesmo poder. Só que a Bíblia diz que esse homem vil e esse chifre pequeno, ele vai chegar até a volta de Jesus. Aí já não pode ser mais o Império Romano. O Império Romano chegou só ao ano 476. Então a Bíblia diz que ele é um descendente do chifre pequeno. Esse homem vil é um descendente do Império Romano. E aí nós sabemos, né? E as características dizem o quê? Que ele, né? Está lá escrito em Daniel 7, né? Aqui, ó, Daniel 11, verso 36, diz que ele luta, ia se engrandecer contra o Deus dos deuses. Quem é o Deus dos deuses? Jesus. Deus o Pai. Aí Daniel 8, 25 diz que é contra o príncipe dos príncipes, é Jesus. Então Jesus é o príncipe dos príncipes, é o mesmo Deus dos deuses. Mas diz que esse poder vai chegar ao fim. E interessante, que em Daniel 7 explica também sobre esse chifre pequeno, 7, 24, né? Vamos ler? Diz, ó. Daniel 7, 23 diz, o quarto animal será o reino na terra, que é o quê? Império Romano. O qual será diferente de todos os reinos, devorará a terra, pisará os pés e fará em pedaços. E diz que esse Império Romano vai se dividir em 10. E vai ter o que? 10 chifres. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E aí vem forma a Europa. Depois dele vai se levantar um outro.
que será diferente dos primeiros e vai derrubar 3. A história mostra o poder papal, para alcançar o poder, no 538, derrubou 3 povos, hein? Os ostrogodos, os visigodos e os hérodos. Né? E esses 3 povos, hein, foram abatidos, e o poder papal alcança o poder no ano 538. E diz que esse poder aqui, esse chifre que sai depois chamado chifre pequeno, Daniel 8, homem vil em Daniel 11, diz, vai proferir palavras contra o Altíssimo. Vai destruir os santos do Altíssimo. Então não é na época de Jesus, é depois, muito tempo depois. Isso aconteceu quando? Nas Inquisições. Vai mudar, cuidar em mudar os tempos e a lei. Mudar o que? Os tempos, mudar o calendário. Então existiram 2 calendários. O Juliano, né, que tinha 10 meses, ele quis ter um dedicado, Júlio César, a ele, criou o mês de julho. Depois veio César Augusto, o sobrinho dele, também criou mais um mês dedicado a ele, que é agosto. Aí passaram a ter 12 meses. E depois o Papa Gregório alterou o calendário que nós seguimos. E aqui está justamente dizendo que ele ia mudar os tempos, ou seja, calendário. Ia mudar também a lei, ou seja, que lei é? Os 10 mandamentos. Então, tirou-se o 4º mandamento, né, que é a guarda do sábado. Tirou-se o 2º, né, que é não adorar a imagem, né, e mandou guardar domingos e festas. E esse poder também, que é o poder papal, ou chifre pequeno, homem vil, ele ia perseguir os santos por um tempo, metade do tempo. Isso dá o quê? 1260 anos. Então, do ano 538 até chegar a 1798, quando o Napoleão Bonaparte manda prender o Papa, né, dá 1260 anos. Cumprindo a profecia. Interessante, né? Então, você vê como as coisas estão tudo entrelaçadas. A Bíblia diz aqui, em Mateus 27 e 51, diz que Jesus faria cessar o sacrifício. E diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário, né, que existia lá naquela época, rasgou em 2 partes, de alto a baixo, significando o quê? E já não é mais válido o que estava acontecendo nesse santuário. E Jesus cumpriu a profecia. Também diz, né, que o Messias é morto 3 anos e meio após o início do seu ministério, no ano 31 depois de Cristo. Por isso que Jesus diz está consumado quando ele morre. Então nós chegamos agora o quê? 3 anos e meio Jesus é morto, no ano 31. Depois disso, né, depois de 3 anos e meio, Jesus ressuscita, né? E aí ele comparece com o povo, né? Passa uns 40 dias com o pessoal, volta para o céu. E aí começam a pregar o evangelho para o povo de Israel, que estava espalhado. E aí começam muitas perseguições, e no meio das perseguições eles matam e apedrejam Estevão. Diz que lançaram Estevão fora da cidade e apedrejaram ele. Estevão era um diácono, ungido. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando Estevão morre, Paulo participou da morte de Estevão. E aí Deus chama Paulo, que na verdade era Saulo. Isso acontece quando? 3 anos e meio depois. E aí Paulo começa também a pregar para os discípulos de Israel e começa a sofrer perseguições também. E aí Paulo começa o quê? Pregar o evangelho para onde? Os gentios. Isso acontece no ano 400, no ano 34 depois de Cristo, encerrando as 70 semanas dadas ao povo de Israel. Então Deus deu oportunidade ao povo de Israel mesmo depois da morte de Jesus. Mas muitos deles não quiseram. Mas vários também aceitaram. Quando Estevão foi apedrejado, foi no ano 34 depois de Cristo. Os judeus deixaram de ser a nação escolhida de Deus. Então não é Deus abandonou os judeus, não. Abandonou o povo de Israel, não. Mas a nação foi rejeitada. E não é mais aceita até hoje. Então a nação de Israel que está lá, ou está hoje, né, passando guerra, ela não faz parte mais da profecia. Mas Deus está guiando os judeus que estão lá, israelitas, está guiando sim. E guiando os vários também que estão na face da terra, ou espalhados na face da terra. Então, isso cumpre a profecia em detalhes. Então, chegamos aqui só as 70 semanas, que são 490 anos. Então, se 490 anos aconteceram literalmente, e os demais? Está faltando quanto? Está faltando 490.
para 2300, está faltando quantos anos? Então vamos ver aqui. Mas Deus, hein, prova o seu amor conosco pelo fato de Jesus ter morrido por mim e por você, nós sendo ainda pecadores. Então o que é que estava faltando? 1810 anos. Se você somar agora 34 com 1810 anos, vai chegar a 1854. O que é que aconteceu aqui? É o que o anjo falou para Daniel, que o santuário seria purificado. Jesus sairia do lugar santo e iria para o lugar santíssimo. Jesus está no lugar santíssimo, intercedendo por nós. E depois disso, o que vai acontecer? A volta dele. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós já sabemos que desde 1844 é chamado o quê? Tempo do fim. O tempo do fim. Então nós estamos vivendo no tempo do fim. E podemos dizer que nós estamos vivendo no tempo, no fim do tempo. Porque as profecias já estão acontecendo. Então a profecia de Daniel está entrelaçada com a profecia de Apocalipse 14 também. As promessas que Deus deu em Marcos, né, sobre o tempo estar cumprido, de Daniel 9, né, que é a profecia de tempo, está lá repetida em Daniel 7, 8, também Apocalipse 14, 14, verso 7, que Deus diz que é chegado o quê? A hora do juízo. Que juízo é esse? O juízo que Deus tinha falado na profecia. É o juízo, né, que estaria começando o quê? Em 1844. Então, essa mensagem, né, foi começar a ser dada, né, justamente nessa época. E chegou o quê? Temei a Deus e dar-lhe glória, Apocalipse 14, 7. Porque é vinda a hora do juízo. Quando é que é a hora do juízo? 1844. E adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Logo depois vai acontecer o que? A queda de Babilônia, que é uma grande cidade. Quem é essa Babilônia? Se tiver dúvida, se o poder papal, né, é o chifre pequeno, quem é essa cidade aí? É Roma, Vaticano. Cidade do Vaticano. Então, um dia vai cair de vez. E aqui Deus diz que Deus dá uma promessa da aliança. O reino está o quê? Próximo. E aí, em Apocalipse 14, começa a pregar o quê? O evangelho eterno. Deus chama, né, o discipulado. Arrependa-se e creia. Então, a Bíblia também fala, Apocalipse 14, temam a Deus, dai glória e adore a Ele. Então, que Deus te dê um bom fim de semana. Que Deus, né, te dê um feliz sábado, que começa quando? Pôr do sol da sexta ao pôr do sol. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém?